Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito grato a Deus pelo privilégio de semanalmente poder conversar com você, de entrar em sua casa, de ter você como parceiro deste programa Verdade e Vida. O nosso propósito e o nosso projeto é levar a palavra de Deus aos lares brasileiros. E por isso eu conto com a sua oração, eu conto com a sua participação conosco, nos ajudando em oração, divulgando este programa, para que ele alcance milhares e milhares de pessoas em toda a nossa nação. No programa de hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo: como enfrentar a morte sem perder a doçura. Não deixe de assistir a mensagem e, se possível, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito importante para o seu coração no programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença hoje do reverendo Cláudio Marra, editor-chefe da Casa Editora Presbiteriana. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado. Reverendo Cláudio Marra, qual a importância da Escola Bíblica Dominical para o crescimento da igreja? O povo de Deus tem, ao longo dos tempos, adotado diferentes soluções para ensinar a palavra de Deus para os pequenos e para todos. E a escola dominical é uma solução que está conosco já há um bom tempo, desde o século XVIII, e tem nos abençoado bastante. O benefício que a escola dominical traz é o crescimento em dois sentidos. O crescimento no conhecimento da palavra por parte daqueles que são os filhos da igreja, os membros da igreja, crescimento espiritual, e também o crescimento numérico, porque a escola dominical pode e deve ser vista e empregada como um recurso para a evangelização. É um excelente recurso, na verdade, porque as pessoas vêm e são acolhidas em grupos pequenos, nas classes, e aí ouvem e recebem o ensino da palavra de Deus. Por isso a escola dominical é muito importante e deve ser valorizada assim. A Casa Editora Presbiteriana tem material de escola dominical para todas as idades? Sem dúvida. O nosso currículo é completo, é o currículo Cultura Cristã. Nós o desenvolvemos há algum tempo atrás. A primeira vez foi em 94, com a nossa participação. E de lá para cá ele passou por algumas alterações. De vez em quando, algumas mudanças são necessárias para adaptar o currículo às necessidades das igrejas, das escolas dominicais. Mas agora ele acaba de passar por uma alteração maior. Não foi apenas como as anteriores. Fizemos uma reestruturação geral. E então remodelamos o conteúdo, a organização do conteúdo, e redividimos as faixas etárias. Esse assunto das faixas etárias é um desafio muito grande. Nós fizemos uma redivisão, tentando ajudar as igrejas locais. E o aspecto visual mudou bastante. Nós incluímos mais recursos visuais, gravuras maiores para as classes de crianças, com um papel mais grosso que possibilite o manuseio na classe sem prejuízo do material ao longo do tempo. Então ficou mais atraente o material que apresentamos. O material que apresentamos para as classes de jovens e adultos já havia sofrido, há pouco tempo, uma alteração mais significativa. Por isso, desta vez, ele continuou como estava. A mudança foi que a revista Expressão
que é a principal revista para as classes de jovens e adultos, que antes alternava temas de exposição bíblica, assuntos atuais e lições doutrinárias. Agora a revista Expressão só tem exposição bíblica. Temos um projeto para 5 anos, para o estudo da Bíblia toda, alternando Antigo e Novo Testamento, que é para as classes não se cansarem, mas assim vamos cobrir a Bíblia toda. A revista Palavra Viva, que vinha com lições seguindo o calendário eclesiástico, continua com lições também seguindo o calendário eclesiástico, mas é a principal revista para temas doutrinários. E temos também um programa que cobre toda a enciclopédia teológica. Assim, as igrejas interessadas nesse tipo de curso vão encontrar ajuda ali. E a revista Nossa Fé é a revista dos temas atuais, porque há muitas escolas dominicais, pelo menos em algum momento na sua vida, que preferem estudar assuntos atuais, estudar a Bíblia via abordagem dos assuntos atuais, né? Então a revista Nossa Fé oferece essa alternativa. Assim, cobrimos desde os pequeninos, com a revista Primeiros Passos, depois Firmando os Passos. Esta série Passos é o material para crianças não alfabetizadas. Depois vem a série Mais que Vencedores. São duas faixas. É para crianças já alfabetizadas e a gente vai observando o desenvolvimento ao longo desses anos. E depois vem o material para os pré-adolescentes. Esta é uma faixa muito importante também para os adolescentes, um outro desafio muito grande para nós. Vamos, desse modo, buscando atender às necessidades específicas das diferentes idades. Como o amigo telespectador, como o pastor, o líder de igreja, pode adquirir esse material da Casa Editora Presbiteriana? É muito simples. É só acessar o nosso site www.editoraculturacristã.com.br. Anote a informação na tela. Ou então ligar para nós, para o nosso 0800 014 19 63. E aí você vai ser atendido e poderá então examinar o nosso material. Se não conhece, temos material muito atraente que certamente as crianças vão apreciar. E não apenas isto, não é? O cuidado com que todo o material foi preparado, o plano geral, o plano para cada lição, as ajudas para o professor, desde a ajuda devocional. Estamos preocupados com a vida devocional dos professores, das professoras, a relação da família com a escola dominical. Estamos preocupados com isso também. Ninguém vai achar que os pais podem lavar as mãos. É uma tentação, mas a responsabilidade primeira continua a ser dos pais. Então nós mantemos e alimentamos esta relação da escola dominical com as famílias, ajudamos os pais a fazer a sua parte, não é? E com todo esse conteúdo, certamente o material vai ser bem apreciado. Reverendo Cláudio, meu abraço e esperamos vê-los em outras oportunidades aqui do Verdade e Vida, falando da educação cristã, educação religiosa, escola bíblica dominical, porque sabemos da importância para o crescimento na palavra e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A morte é considerado como o rei dos terrores. A morte traz dor, lágrimas, luto, angústia para todas as famílias em toda a terra. Nós não nos acostumamos com a morte. Ela nos afronta, ela nos humilha, ela arranca dos nossos braços aqueles a quem amamos e ela chega para a nossa própria vida. Ela não respeita idade, nem posição social, nem cultura, nem religião. Ela chega para todos, em todo lugar, em todo tempo. Há muitas pessoas que ficam apavoradas por causa da morte. Não chegam a viver de uma maneira feliz, com medo da morte.
Hoje eu gostaria de conversar com você sobre como enfrentar a morte sem perder a doçura. E eu queria propor a análise desse tema olhando para a vida de um homem que viveu de forma superlativa, que viveu não amenidades, não pisando tapetes aveludados, mas cruzando os vales mais sombrios, os caminhos mais juncados de espinhos, enfrentando as lutas mais agressivas, mas sem jamais perder a alegria da vida e sem ter o medo da morte. Eu quero olhar esse tema observando a vida de Paulo. Este homem que enfrentou lutas as mais adversas. Este bandeirante do cristianismo, que foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. Este homem que enfrentou 5 vezes uma quarentena de açoites, menos um dos judeus. Este homem que foi fustigado com varas 3 vezes pelos romanos. Este homem que enfrentou 3 naufrágios, que enfrentou fome, que enfrentou frio, perigos de rios, perigos de desertos, perigos entre estrangeiros, perigos entre os patrícios. Este homem que trazia no corpo as marcas de Cristo e pesava sobre ele, dia e noite, a preocupação com todas as igrejas. Este homem que tinha lutas por fora e temores por dentro. Este homem que foi preso em Roma 2 vezes. Este homem que por onde passava enfrentava lutas, prisões, perseguições, dissabores de toda a ordem. Agora, ele está preso numa masmorra romana, de onde os prisioneiros saíam ou leprosos ou para o martírio. E desta prisão ele escreve a sua última carta. E ele vai mostrar para nós as lutas que ele enfrenta antes de fechar as cortinas da vida. Ele diz para nós que está enfrentando, neste ocaso da sua existência, nesta fase outonal da sua vida, primeiro, uma profunda solidão. Ele escreve para Timóteo dizendo assim: Timóteo, venha depressa, venha antes do inverno. Quando você vier, traz o João Marcos com você, porque eu preciso dele do meu lado. Um homem que investiu a sua vida plantando igrejas na província da Galácia, na província da Macedônia, na província da Acaia, na província da Ásia Menor. Este homem que depois de velho ainda tem sonhos de levar o evangelho até a Espanha. Este homem está preso numa masmorra, enfrentando dura e amarga solidão. Mas não é apenas isso. Este homem está enfrentando abandono. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Este homem, no final da vida, em vez de ter companheirismo, de ter amigos que o cercam, que cuidam dele, está enfrentando o drama de ser abandonado numa prisão úmida, fria, insalubre e absolutamente desesperadora. Mas mais do que isso, Paulo está fechando as cortinas da sua vida, enfrentando também o drama da perseguição. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15, que Alexandre o latueiro causou-lhe muitos males. Não apenas resistiu a ele, mas resistiu à mensagem que ele pregava. E não era só isso. Quando chega no verso 13 desta carta, Paulo menciona que no final da vida ele está enfrentando privações, e de 3 ordens. Primeiro, ele enfrenta privação emocional,
Este homem está tombando na caminhada da vida, na velhice, sem um amigo do lado, precisando de um ombro amigo, precisando de alguém com quem compartilhar as suas dores mais profundas. Este homem está enfrentando privações de ordem mental, porque ele está preso. Nem sequer um livro ele tem do seu lado. Ele diz, quando você vier, Timóteo, traz os livros que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, especialmente os pergaminhos. Eu sei que eu vou morrer, o tempo da minha partida é chegado, mas eu quero investir os últimos momentos da minha vida ainda aprendendo um pouco mais. Mas este homem tem privações físicas. O inverno está chegando. Roma enfrentava o inverno extremamente severo, onde as temperaturas baixavam abaixo de zero e numa prisão úmida e fria, ele poderia morrer de frio antes de enfrentar o próprio martírio. E ele escreve para o seu filho Timóteo, dizendo, Timóteo, quando você vier, traze a capa que deixei na casa do meu amigo na cidade de Troade. Este homem está velho. Este homem, depois de ser o maior desbravador do cristianismo, de ter levado a Cristo milhares e milhares de pessoas, está fechando as cortinas da vida pobre, sozinho, passando frio, não tendo amigos do seu lado, diante dos olhos de uma sociedade que aplaude o sucesso. Talvez Paulo está fechando as cortinas da vida, derrotado, fracassado, num anticlímax total e absoluto. Mas este homem, mais do que isso, está enfrentando um outro drama, talvez mais grave do que todos, o drama da ingratidão. Ele diz no verso 16 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Este homem que deu sua vida pelos outros, este homem que nunca pensou em si, sempre pensava na causa de Deus e nas vidas que precisavam ser ensinadas, alimentadas com a palavra de Deus. Quando precisa de um amigo, quando precisa de uma palavra em seu favor, todos, literalmente todos, o abandonaram. Ele está curtindo o drama da ingratidão no final da sua vida. Mas ele diz também, de maneira grandiosa e sublime, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que eu cumprisse plenamente o meu ministério e a palavra de Deus chegasse aos corações. Eu quero dizer para você uma coisa, pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode lhe faltar a assistência da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. Os homens podem abandonar você, mas Deus jamais vai desamparar você. Talvez você esteja privado de dinheiro, de amigos, de saúde, de vigor físico, mas Deus estará cercando você com o seu cuidado, com a sua graça e com o seu amor. E Paulo então pode escrever para o seu filho para dizer o seguinte, olha Timóteo, quando eu olho para o passado, eu posso dizer para você, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Quando ele olha para o presente, ele diz, eu sei que o tempo da minha partida é chegado, eu já estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo o seguinte, não é Nero que vai me matar, é eu que vou entregar a minha vida. Os destinos da minha vida não estão nas mãos de Roma, os destinos da minha vida estão nas mãos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que é a razão da minha vida. Esse homem olha para frente e ele diz assim, eu sei que a coroa da justiça já está guardada e o reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a tantos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Não importa se Nero vai sentenciá-lo à morte, o que importa é que o verdadeiro juiz, Senhor de vivos e de mortos, lhe dará naquele dia a gloriosa coroa da justiça. Paulo está preso numa masmorra romana, mas uma alma livre,
com a consciência livre, com o coração livre, sem amargura no coração, mas com doçura na alma. Pense comigo nesta cena. Há um dia, entretanto, em que um carcereiro, homem rude e mau, recebe na sua mesa um pedaço de papel com o nome de um prisioneiro. E esse prisioneiro deveria ser sentenciado e morto naquele dia. E esse carcereiro sai com um pesado molho de chaves em sua mão, com uma tocha de fogo na outra mão, caminha por longos corredores frios e úmidos, abre uma pesada porta de ferro, e com aquela tocha de fogo ele entra naquela prisão insalubre e escura, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E Paulo responde: sou eu estou aqui. Esse velho apóstolo é acorrentado, e ele sai desta prisão, vai até o local do seu patíbulo. E nesse momento o carcereiro lhe pergunta: você quer dizer alguma coisa antes de ser decapitado? Pensando talvez que este velho apóstolo soltaria dos seus lábios palavras de amargura, de ressentimento, de revolta. Paulo diz: eu quero sim, eu quero dizer alguma coisa. E este velho apóstolo olha para o céu e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Põe a cabeça no cepo, e a guilhotina de Roma tosa-lhe a cabeça. Corpo de um lado, cabeça do outro. Tomba na terra como um mártir, mas levanta-se no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Este homem morreu com doçura, porque ele dizia antes: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem enfrentado a velhice. Eu não sei como você tem enfrentado a solidão. Eu não sei como você tem lidado com a perseguição, com as privações, com a ingratidão dos homens. Eu não sei como você enfrenta hoje o final da vida, o fechar das cortinas. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca vai desamparar você, que Deus nunca vai deixar você sozinho. Ainda que os homens deixem você e você se frustre com a humanidade, com as pessoas mais allegadas, Deus assistirá a você até o último momento. E você poderá dizer como Paulo: sabemos e eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tiver que atravessar para o outro lado, quando você tiver que enfrentar a morte, o Senhor estará do seu lado, o Senhor lhe assistirá, o Senhor lhe segurará em sua mão e você vai atravessar este vale seguro, firme, convicto, sabendo de que para você a morte não é o fim, a morte não é a tragédia, a morte não é uma derrota, a morte é uma gloriosa vitória, porque em Cristo Jesus a morte já foi vencida. Louvado seja o Senhor. Se você agora quer ter esta paz, quer ter esta garantia e esta certeza, onde você estiver, nesse momento, ore comigo, dizendo assim: Deus querido, eu quero te agradecer pelo exemplo do apóstolo Paulo. E eu quero também, Deus, viver com doçura, para que quando a minha hora chegar, eu não tenha desespero, eu não tenha medo, eu não tenha insegurança, eu não tenha mágoa, mas eu possa também partir com doçura, sabendo em quem eu tenho crido e sabendo para onde eu vou, para a tua presença, para o céu de glória, para a casa do Pai, para o paraíso, onde não haverá dor, nem lágrima e nem luto. Louvado seja o teu nome pela verdade bendita da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes abordou sobre a vida de Paulo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18, enfatizou sobretudo o momento final da vida do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma e numa masmorra. Mostrou que Paulo enfrentou a solidão, o abandono, a perseguição, a privação e a ingratidão. Mostrou ainda que Paulo fez uma avaliação do passado, uma descrição do presente, uma convicção do futuro. Mostrou ainda que Paulo termina não com um lamento ou uma murmuração, mas com uma palavra de louvor a Jesus. Faltou-lhe o apoio dos homens, mas não a assistência de Deus. Como enfrentar a morte com doçura? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Basta ligar para 0800 119 105 ou acessar o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira essa ou uma das mais de 186 programas que aqui já foram veiculados. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e deposite a sua doação em qualquer banco. Ou ainda, você pode depositar diretamente na conta do Verdade Vida, no Banco do Brasil, na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. E culto matutino sempre começando às 9 horas. Culto vespertino, 18, 19 horas, você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se não houver uma igreja presbiteriana do Brasil próxima na sua casa, visite uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra do Senhor esteja sendo pregada com fidelidade. Entre no site da IPB, www.ipb.org.br e clique em Localize uma IPB. Coloque o nome da sua cidade e localize a Igreja Presbiteriana do Brasil perto da sua casa. A CNE está retomando os seus congressos regionais de revitalização. E o próximo será nos dias 5 a 7 de novembro em Aracaju, para os estados de Sergipe e Alagoas, que estarão realizando o seu congresso. Também de 19 a 21 será a vez do congresso na cidade de Gramado, para o estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site da CNE, www.cne.org.br e faça ali a sua inscrição ou fale diretamente com o seu pastor e faça a sua inscrição na sua própria igreja. Relacionamentos transformados. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.